Olá pessoal, estamos retornando no nosso programa, #Projetos, hoje falando sobre comunicação com Beto Cassolo. Beto, como a gente estava falando, a comunicação é tudo isso, né? Rádio, TV, jornal e também essa parte que você faz muito bem, que é as cerimoniais, né? Tanto de várias prefeituras, você já foi a função de mestre de cerimônia, né? Como para faculdades, colégios, né? Muita formatura, muitos momentos de cerimônias que você conduziu. E isso também é uma arte, porque uma reunião mal conduzida, ela está sujeita a um fracasso ou, né, a uma situação que não é a desejada. Então, como é esse lado do mestre de cerimônia? Isso é evidente que foi o rádio quem deu esse know-how também, né? Por isso que eu digo, o rádio foi o princípio de tudo. Através dele que eu recebi o primeiro convite, e eu me lembro, eu fiz com a Luciana Vendramini, aqui de Jaú, e eu me lembro de ter feito um desfile de modas lá no Instituto. Eu estudava no Instituto, trabalhava no rádio, e alguém me pediu. Eu disse, olha, eu nunca fiz. Não, mas não tem problema, você vai conduzir. E a partir daí eu senti que eu tinha condições de fazer. Coincidentemente, agora, no sábado, eu faço, junto com a Saigon Eventos, uma formatura. Venho fazendo já 3 sábados seguidos. Esse próximo sábado, a formatura de número 1028. Essas eu marquei todas. 1028, nossa, desde 1986. Poxa! É 1028. Então, o número 1000 foi, coincidentemente, também foi o ano passado lá na cidade de Bocaina, de número 1000. Eu até pedi permissão depois no fim do evento, né, para a mesa, para dizer que era um orgulho para mim, uma alegria poder, coincidentemente, estar participando de um evento tão importante, a formatura da Capitão Henrique Montenegro, e que era a formatura de número 1000. Então foi muito legal. Já é a número 1028 agora no próximo sábado. Esse é difícil de fazer, não é simples. Esse é mais difícil, porque você tem que estar antenado a muita coisa. Uma formatura nunca começa e termina da maneira que está escrito no papel. A formatura sempre tem algo que o mestre de cerimônias precisa contornar. Sim. São coisas mais simples e outras bem mais complicadas, né? E ele tem que ser, ele não pode ser o centro das atenções, ele tem que ser só o condutor daquilo tudo. Ele é única e exclusivamente um participante, a festa não é dele, a festa é do evento. É interessante isso. Tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa chega e porque eu sou não sei quem, fala mais do que devia, foge do tema e ninguém está ali para ouvir o mestre. Eu tenho um pouco de conhecimento também, por ser presidente de algumas entidades, e a gente sabe mesmo. Falar em público já é mais difícil. O protocolo, ele na verdade, é que nem um juiz de futebol, né? Se ele conseguir sair, ele conduz, mas ele ao mesmo tempo ele tem que saber que ele dá a palavra, né? Ele é uma forma de conduzir, mas vamos dizer assim, a estrela tem que ser o outro, né? A estrela principal é o evento. É o evento. E isso não é fácil, realmente precisa ter essa fleuma, né? No sentido de ter aquela colocação de forma correta. Muitas vezes a gente sabe que deve ter acontecido, muitas vezes, alguns erros, enganos, nomes, às vezes quando você não tem uma assessoria boa, às vezes passa um nome errado de alguém, ou uma profissão, né? O que mais então, acontece isso, infelizmente, eu imagino que aconteça muito, eu já vi acontecer muito. São coisas que o mestre de cerimônia tem que tomar muito cuidado, tem que observar essas coisas, mas a gente sabe que é sujeito a isso. E aí, essa condução, ela vai sendo feita de uma forma... Ela vai caminhando junto com o evento, né? Junto com o evento. Ela não pode nem atrasar, nem adiantar o evento. É verdade. E muitas vezes tem a hora para começar e hora para terminar. Existe, né? todo um cerimonial, e nesse cerimonial existe todo um organograma. As pessoas às vezes não entendem. Eu me lembro que eu fui fazer um curso na Assembleia Legislativa em São Paulo, e quem passou o curso foi o mestre de cerimônias do presidente Collor, na época. Então, quer dizer, ele era o top do top, é um mestre de cerimônia do governo federal, que foi por 2 anos. Ele disse o seguinte, isso pode, isso não pode, aquilo não pode, mas lembrem-se que
vocês trabalham para políticos. Eu fui através da Câmara, eu trabalhava na Câmara Municipal na época. Sim. Então, o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, quando você vai montar uma mesa de cerimonial, você chama do maior para o menor. Se o prefeito é a maior autoridade, ele é o primeiro a ser chamado. Perfeito. Na hora da fala, é o contrário. É do menor para o maior. Mas acontece muito de muitas vezes a pessoa querer falar na frente do prefeito ou daquela autoridade, porque por um motivo qualquer ele acha que ele deve. Né? Se é uma instituição, alguma coisa nesse sentido, em nenhuma situação ele vai poder falar depois da autoridade máxima. Prefeito, governador de estado, secretário. Ele falou, acabou. Então mas eles tem dizem uma quebra isso. de protocolo. Vamos quebrar o protocolo. Eu acho que a coisa mais terrível do mundo é o mestre usar isso. Mas então eu jogo a bomba para quem pediu. Eu digo, a pedido da autoridade tal, eu estou quebrando o protocolo. E aí, entenda como quiser. Porque é sério mesmo. Tem gente que acha que não conhece, não entende a importância. Que não existe Muitas vezes eu sei, imagino que você fica em situações difíceis, quando você fala assim, você tem 10 minutos para falar. Porque às vezes você tem que seguir um cronograma de horários, de término. Isso com político não vale, viu? Não. Eu estou na prefeitura, nós porque história, trabalhamos juntos na prefeitura. História. Né? Eu estou na prefeitura desde o João Sanzovo, né? Passei pelo Oswaldo Franceschi, depois fui para a Câmara junto com o Dr. Paulo de Tarso, quando presidente, e voltei com o Rafael como diretor de cerimonial. Então, com político não dá muito essa história de chegar nele e falar, você tem 10 minutinhos para falar. Porque o 10 vira 20, se bobear vira 30. Se fizer isso aqui então, vira 40, entendeu? Tem que tomar esse cuidado, é assim que funciona. E bom, essa parte é bastante interessante. E aí, já que você falou um pouco de política, perguntar para você o seguinte. Nós aqui numa conversa, né, junto com os telespectadores que estão aí com certeza gostando e querendo saber, principalmente, dessa parte política, que a gente percebe que tem muitas mídias que são, vamos dizer assim, tendenciosas ou têm os compromissos diante, né, porque infelizmente o mundo gira com dinheiro e muitas vezes o dinheiro compra, né, o que se fala. Como que é essa situação? A gente vê hoje uma briga entre Rede Globo, que é a rede mais poderosa do Brasil e uma das maiores do mundo também, com o nosso presidente Bolsonaro. Isso é nítido, né? Isso é uma verdade. A mesma verdade que é com o presidente norte-americano, com a mídia americana, né? O Brasil vive esse momento exatamente, eu acho isso muito ruim, acho preocupante, porque eu sempre procurei, não sou assim o paladino da justiça, o expert no assunto, não é que eu nunca errei, mas eu sempre procurei, e graças a Deus, os meus patrões me deram essa oportunidade de não botar dedo na ferida assim, sabe? Você vai ter que falar bem desse, não fale bem daquele e fale bem daquele outro. Então você faz um jornalismo, desculpa, Júnior, você faz um jornalismo pautado na informação. Sim. Né? Ele é informativo, ele é opinativo. A opinião é sua, respeitando a do outro. Quando você tem uma pauta que você precisa atacar ou defender porque alguém que é mais que você quer que isso aconteça, definitivamente não se chama jornalismo. Chama qualquer outra coisa menos jornalismo. Isso tem acontecido no Brasil, é nítido. Eu não votei no Bolsonaro, não foi meu candidato, mas o que estão fazendo com ele hoje é desnecessário. A história do quanto pior, melhor, é única e exclusivamente para aquele que tem um interesse. E a grande mídia não pode fazer isso. A grande mídia é informativa e opinativa. A notícia, ela se cria por si só, você não precisa criar a notícia. Né? Então eu lamento por ele tem também utilizado da mesma artimanha, que é não dar entrevista para a Globo e dar para a Record, dar para a Rede TV, essa semana mesmo foram 2 ou 3, mas isso daí emburrece a população, né? As pessoas vão deixar de ver a verdade na história toda. Ele está em Davos, por exemplo, né? É um líder mundial, porque é o presidente de um dos maiores países do mundo. Estão falando pouco da presença dele em Davos, dizendo que ele fez um discurso totalmente nervoso, equivocado, que tinha 40 minutos, usou só 10. E estão falando muito mais do filho dele, que é um senador aqui, que pode até ser que esteja envolvido em problemas aí, que não é a matéria principal. Então, quando acontece isso, me preocupa, eu fico
fico chateado, fico preocupado e tentando entender quais são os valores disso. Para a comunicação, né? Para o profissional da comunicação, terrível, isso é lamentável. Você é condicionado, né? Você é condicionado a falar aquilo. Na verdade, não é a sua opinião, é a opinião de um órgão que está atrás de você, que não dá as caras e que se utiliza da credibilidade desse jornalismo para atacar ou para defender aquilo que lhe interessa. Infelizmente. E sabendo de tudo isso, como que você vê hoje aquela pessoa que está querendo começar ou está começando nesse ramo de comunicação, seja lá no rádio, no jornal, de papel, né, ou mesmo na televisão? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Me preocupa, eu vou falar especificamente do rádio, me preocupa apenas um segmento que a gente está sentindo aí, que é a venda de horários. Hoje quem tem mais dinheiro ou quem tem mais patrocínio fala no rádio, muitas vezes tira o espaço de quem tem mais competência. Essa é uma dificuldade, as emissoras de rádio aceitaram isso, até porque os proprietários trabalham também com o fator financeiro e às vezes optam por isso. Então, quando você age assim, acontecem duas coisas. A primeira, o patrão ganha mais. E a segunda, a qualidade da emissora cai. Agora, nós temos muitos bons profissionais e muitas pessoas que têm capacidade para desenvolver esse profissionalismo no rádio, que estão fora do rádio, que poderiam ser melhor aproveitados. Eu não sei se existe ainda, mas existia aqui já um curso de radialista no Senac. Eu me lembro que ele era obrigatório para que você pudesse fazer, receber a autorização para trabalhar em rádio. Não sei se existe ainda. É uma boa iniciativa, porque ali você vai ter um pouco de noção do que vem a ser e da maneira que funciona, né? Eu acho que, aquilo que eu te falei, não há mais a necessidade da voz. Hoje não se escolhe, por exemplo, o comunicador pela voz mais imponente, mais forte, mais representativa. E muito mais pelo intelecto, pela capacidade que esse ou aquele tem de se comunicar. Mas acho que vale a pena para todo mundo. Não adianta, eu gosto disso, então eu vou fazer isso. O rádio não aceita só isso. O rádio é necessário que você goste de tudo e faça tudo. Até porque para o seu bem pessoal isso daí acaba enaltecendo a sua qualidade profissional, né? Tem gente que diz, não, eu quero fazer esporte no rádio. Eu não gosto de fazer musical, eu não gosto de fazer jornalismo. Então não vai para o rádio, sabe? Monta um blog, faz o que eu fiz, monta uma rádio na sua casa para você brincar ali. Procure aprender tudo, desenvolver tudo. É tanta coisa que o rádio lhe dá de oportunidade que você precisa saber absorver tudo isso. E depois, claro, você quer se especializar naquela área, vai em frente. Assim é na sua área também. Não dá para você abraçar tudo. Você é um engenheiro de construção, é um engenheiro desse tipo de construção, o médico é um médico nessa área, naquela outra, o advogado a mesma coisa, e o rádio também. Só que você precisa aprender de tudo um pouco. Tem que ser clínico geral primeiro, para que você possa desenvolver o trabalho depois. Perfeito. É isso que eu ia falar. Realmente, hoje, quanto mais, né, em qualquer profissão, você tiver uma cultura geral, pelo menos um conhecimento geral de tudo, a gente fala um pouco, e ter depois uma especialidade, né? Te dá soberania, você nunca está deslocado. Isso, você discute qualquer assunto, sem querer ser o dono da verdade. Mas você está por dentro, você está acompanhando. Eu gosto muito de notícia, né? Eu gosto muito mas hoje eu já estou numa condição que dá para eu escolher isso. Eu não gosto muito do musical, eu gosto de notícia, mas eu fiz muito musical, fiz 16 anos de musical. Aquele do FM, do Menino que entra, falei, aí, tudo bem, tudo legal, vamos tocar isso. Toca 3 músicas. Aquilo para mim era uma festa na época. Mas aquilo não te trazia nada de conhecimento, né? Aí você vai desenvolvendo, vai aprendendo e as portas vão se abrindo. É assim que funciona. E é interessante que você também, nessa vida toda, você tem um lado, eu percebo hoje, quando eu te ouço e vejo você conversando, né, com os ouvintes, que tem que ter assim, até um lado psicológico, tem que ser meio um psicólogo também, né? Eu vejo a maneira que você conversa, porque é como você falou, normalmente, né, pelo menos a princípio, se não é a mesma pessoa, porque tem alguns fãs que estão sempre com você já até sabe quem é, né, o ouvinte. Mas muitas vezes você não sabe, às vezes você não sabe a classe social, a maioria a das classe vezes, educacional, se ele é, né, uma pessoa...
quer dizer, você vai percebendo de acordo com o diálogo que você está tendo aquela interação. Quando eu falo disso, as pessoas dizem, mas Beto, você não fez jornalismo? Eu digo, não, eu sou jornalista porque isso me dá o direito, depois de 30 anos de rádio, de assinar como jornalista, né? Mas, por exemplo, eu fui fazer primeiro psicologia. Ah, você eu fez me formei em psicologia. Ah, aí depois eu fui você fazer... fez esse dom, não, mas aí depois, velho, eu fui fazer gestão ambiental. É. Aí eu me formei em gestão ambiental, que tem tudo a ver, né? Aí depois eu fui fazer história. A história era assim o sonho de consumo de infância. Eu gostava muito da classe. Então, tudo isso é cultura geral, porque o conhecimento emocional, que você psicologia, e, por exemplo, história é a base para você ter um conhecimento geral. Então, né? É por isso que eu digo, você nunca fica deslocado. Perfeito. Você pode não saber você pode não saber o todo, mas você sabe uma fração daquilo que lhe dá a oportunidade de desenvolver. O porquê das coisas, o que desencadeou de uma coisa, como evoluiu, e assim você vai tendo essa facilidade, sua área, né? Assim, por exemplo, você é engenheiro de profissão e não se especializa, você tem um tanto tempo de engenharia. Você acha que a engenharia hoje é a mesma de quando você começou? É evidente que não, né? E aí te chamam para te falar de algum assunto, você está pautado naquilo que você aprendeu lá atrás, definitivamente você está fora do assunto, né? Você já não... As técnicas, os desenvolvimentos e tudo mais, né? É assim com todas as profissões. Mas a minha ela é especial. Porque a minha, assim, foi uma escolha. Não foi assim, puxa vida, arrumei um emprego no rádio, pai, vou ter que trabalhar. Não, foi assim, arrumei um emprego no rádio. E aí acho que eu agarrei com tanta força e ficaram com tanto dó de mim e falaram, vamos deixar esse moleque aí. Quando perceberam, eu já estava me aposentando. Com certeza, viu o dom, o retorno que você dava, o carisma que você tem. E então eu, na verdade, até agradeço muito a sua vinda aqui. Infelizmente nós estamos terminando. Eu queria que você passasse uma última mensagem, né, de forma geral, de toda essa experiência, né, esse convívio com os ouvintes. O que você podia falar para eles? Eu acho que a gente tem que deixar o sentimento aflorar. Eu já chorei no rádio de não conseguir fazer o programa. Eu falo muito do meu pai, falo muito da minha mãe, me utilizo disso não única e exclusivamente para ganhar audiência, para sensibilizar. Porque eu me sinto bem. Eu sou um cara que eu vou para o Facebook e eu mostro um monte de coisa. As pessoas às vezes dizem, mas Beto, você não precisa mostrar tudo assim, não há essa necessidade. A minha alegria eu quero que seja das outras pessoas, porque a alegria dos meus ouvintes vai ser a minha também. E muita gente se pautando nisso também faz isso. Beto, eu tive ontem em Barra Bonita. Eu falo, puxa vida, que legal. Fazia muito tempo que eu não ia para Barra Bonita e vem me contar. E coloca a foto no Facebook. E aquilo lá é a alegria dela, que vai ser a minha alegria também. Então que as pessoas se pautem um pouco mais na emoção. A razão é importante? Nossa Senhora, mas estão muito com razão e muito pouco com emoção. E quando você deixa a sua emoção aflorar, definitivamente vai acontecer coisa boa lá na frente, você não tenha dúvida disso. Então, olha, que nós tenhamos assim um ano de 2019 extremamente positivo em todas as profissões, todas as pessoas, que as pessoas deixem de sofrer, que sejam um pouco mais alegres, que joguem as pedras, que se permitam rir. Quanto tempo que a gente não ri? Faz quanto tempo que você não dá uma gargalhada do tamanho do mundo? Eu não me lembro a última que eu dei, mas vamos criar motivo para isso acontecer, né? Nos nossos churrascos comunitários, em que cada um leva um pouquinho e vira um churrasco do tamanho do mundo, né? E assim vai. E a rádio está lá à disposição para você e para quem quiser. Então, olha, puxa vida, eu sou uma pessoa feliz e eu quero transmitir felicidade para as outras pessoas também. E quando quiserem, a emissora está de portas abertas para que vocês possam me conhecer, possam participar com a gente, conversar com a gente. Quem sabe nós não estejamos aí, né, colocando um futuro profissional do rádio aí à disposição da população e a trabalho da população, principalmente, né, Júlio? Ok, muito obrigado, Beto. É isso. O tempo acabou e até um próximo programa, #Projetos.